Já me perguntaram se eu perdi amigos por causa da minha escolha em me desenvolver espiritualmente. É claro que perdi amigos. Na verdade, a coisa funciona da seguinte forma: quando estamos dormentes, quando estamos em meio ao rebanho, quando não nos damos conta do essencial nessa vida, temos mais amigos. Não que tenhamos amigos, mas estamos lá no meio do rebanho. Estamos nos relacionando sem um critério. Todos parecem iguais, tirando as ideologias políticas, é claro. As pessoas vão se agrupando segundo suas ideologias políticas, suas religiões, as tendências modistas que seguem, mas são rebanhos. Apenas rebanhos diferentes, mas são rebanhos. Mas quando o ser humano começa a desenvolver a sua vida espiritual, quando ele começa a ouvir a sua intuição, ter uma percepção mais criteriosa, uma sensibilidade maior, ele começa a se afastar em grande medida de grupos, de rebanhos e também das pessoas, até da família em muitos aspectos, porque ocorre uma seleção natural. Quando o ser humano modifica a sua vibração, a sua sintonia, ele vai se afastar naturalmente daquelas pessoas com as quais ele convivia quando estava na sintonia anterior. Mesmo que ele não queira, trata-se de um processo de expulsão, é um expelimento que acontece, que ocorre. O ser humano ele acaba sendo expelido, acaba sendo cuspido, vomitado pelos grupos. Porque os grupos eles têm uma frequência, eles têm uma vibração, eles têm uma sintonia. E o que faz os indivíduos fazerem parte dos grupos é eles terem uma sintonia parecida, uma sintonia similar. E quando de repente um ou outro indivíduo desperta espiritualmente no meio de um grupo e passa a ter uma outra sintonia, uma outra frequência, uma outra busca, uma outra percepção, uma outra sensibilidade, o que acontece? Ele vai ser naturalmente expelido, mesmo que ele não queira. Então não se trata de desfazer amizades, não se trata de se afastar das pessoas, de romper relacionamentos. Os próprios grupos acabam colocando para fora aquele que não está mais naquela frequência. Vocês podem observar isso, com certeza vocês já experimentaram isso. Eu nunca fui muito de grupos, nunca fui um cara muito de rebanhos, sempre andei com poucas pessoas, Mas quando teve início o meu despertar espiritual, lá pelos 13, 14 anos de idade, eu passei por diversas fases nessa metamorfose, eu fui me afastando de pessoas e de grupos, não porque eu quis, não porque eu rompi, não porque eu não queria mais ter um relacionamento com essas pessoas, mas porque isso aconteceu naturalmente. Outros caminhos foram surgindo para mim e eu fui adentrando por esses caminhos naturalmente. E alguns amigos que eu tinha, conhecidos que eu tinha, eles não faziam isso, continuavam lá nos seus grupos, com os seus amigos, conhecidos, colegas, fazendo sempre as mesmas coisas, na mesma frequência, na mesma sintonia. Então, quando buscamos por nós mesmos, quando buscamos o desenvolvimento espiritual, acabamos sim nos afastando de muitas pessoas, de amigos e também familiares. Dentro da família é a mesma coisa. Quando tomamos a missão de realmente nos desenvolvermos, muitas pessoas se levantam contra nós sem motivo algum.
nos acusando, dizendo que mudamos, que não somos mais a mesma pessoa, que estamos retraídos, que estamos mais na nossa, que não somos mais tão comunicativos, porque o fato é o seguinte: quando nos desenvolvemos espiritualmente, ficamos mais silenciosos, né? Ficamos mais no nosso canto, sentindo o que existe dentro de nós, buscando por respostas, buscando por uma orientação interior. E as pessoas ao nosso entorno sentem isso, percebem isso, veem isso, não conseguem entender esse processo, essa metamorfose. Porque essa metamorfose não se dá na maior parte das pessoas. Elas estão cristalizadas, paradas, estagnadas, enrijecidas. E aquelas pessoas enrijecidas se sentem indignadas com aquele que de repente muda, que de repente entra num outro caminho, que busca se conhecer, que entra numa outra sintonia, numa outra frequência. Então é assim que funciona isso na vida em sociedade. Conforme algo desperta dentro de nós, fazendo com que a nossa sintonia se modifique, novos caminhos se abrem naturalmente. E isso nos afasta de muitas pessoas, mesmo que nós não queiramos isso, né? Mesmo que nós não busquemos por isso, mesmo que nós não queremos nos afastar de determinadas pessoas, mas isso acontece porque é assim na vida e é preciso aceitar isso. Trata-se do desprendimento, da liberdade, do livre-arbítrio. Quando o ser humano usa o seu livre-arbítrio para trilhar um novo caminho, ele vai se desligar de muitas coisas, vai se desligar de muitas pessoas. E nesse caso precisa aceitar isso. Não pode se prender àquilo que não faz mais sentido. Não pode se prender àquilo que poderá impedir o seu desenvolvimento espiritual e que certamente impedirá, se o ser humano insistir em manter laços atados que a própria vida desata. Então precisamos estar muito atentos, abertos, conscientes e sensíveis para compreendermos os recados da vida. A vida nos mostra com quem devemos romper e com quem podemos continuar nos relacionando. Na verdade, a própria vida rompe laços e nós é que precisamos entender isso e precisamos aceitar. E não podemos forçar a barra querendo manter unido e junto algo que a própria vida separa. Que a própria vida separa. Então, é uma questão de sensibilidade para sentir isso. Quando é o momento de cada um seguir o seu caminho? Quando é o momento de laços serem desfeitos? Para que todos possam crescer. Principalmente aquele que desperta, que entra numa outra frequência, numa outra sintonia. Então, isso aconteceu em vários momentos da minha vida. Conforme a minha metamorfose espiritual foi se dando, eu fui me desligando de muitas pessoas, fui rompendo com elas, porque novos caminhos se abriram para mim, eu entrei por novos caminhos. Muitos dos meus conhecidos não entendiam isso e me chamavam de egoísta, dizendo que eu pensava apenas em mim, que eu não queria mais andar com eles, mas não era nada disso. Simplesmente a vida estava me chamando para uma nova direção, para um novo caminho, para um novo rumo. É assim. É preciso estar aberto para entender essa questão. E quem busca se desenvolver espiritualmente de forma sincera e verdadeira, experimenta isso. O grande rebanho, essa sociedade de rebanho, onde as pessoas não buscam pelo desenvolvimento espiritual, em meio a esses rebanhos,
As pessoas não experimentam isso. Há pessoas que passam uma vida toda no mesmo rebanho, no mesmo grupo, fazendo as mesmas coisas, gostando das mesmas coisas, cultivando as mesmas coisas. Há pessoas que entram e saem exatamente iguais da vida terrena, não conseguem modificar coisa alguma ao longo dos anos e das décadas. E por quê? Porque pessoas assim não modificam a sua sintonia, a sua vibração, não despertam, continuam estagnadas, sempre na mesma vibração. E pessoas assim continuam na mesma ao longo de toda a existência. E são pessoas assim que atacam aqueles que buscam o seu próprio caminho, que despertam, que são chamados pela vida para irem numa outra direção, né? Então, esse é um dos problemas no convívio em sociedade. Muitas vezes os familiares não aceitam isso, os colegas não aceitam isso, querem manter uma relação exatamente igual ao longo de toda a vida, de forma rígida, estanque, estagnada, sendo que a vida é movimento. E quando nós mudamos, naturalmente somos expelidos do grupo do qual fazíamos parte e seguimos o nosso caminho, ou somos atraídos por um outro grupo, uma outra célula menor. É a própria lei da igual espécie que promove isso. Abdrushim, em sua obra Na Luz da Verdade, explicou muito bem a lei da igual espécie. Os iguais se atraem e os diferentes se repelem. Quando alguém está num grupo e de repente ele entra numa outra frequência, numa outra vibração, ele se torna um diferente e daí ele acaba sendo repelido pelo mesmo grupo que antes o atraía, e daí ele acaba sendo atraído por um outro grupo que tem uma vibração parecida com a sua nova vibração. Essa é a dinâmica da vida, é assim que a vida procede, é assim que a vida funciona. A lei da igual espécie está em tudo e está por tudo, e nós precisamos obedecê-la. Quando a vida nos mostra que precisamos romper com algumas pessoas, é necessário fazê-lo. Isso é o desprendimento, não é egoísmo. O problema é que a maior parte das pessoas não se desenvolve e permanece uma vida toda cristalizada. E pessoas assim se ofendem quando alguém modifica a sua vibração. Pessoas assim não aceitam muitas vezes que alguém busque um outro caminho, um novo caminho, uma forma inovadora de viver. E quem busca se desenvolver vai experimentar isso, a ruptura com pessoas, a ruptura com dogmas religiosos, a ruptura com ideologias, a ruptura com modismos, com tendências. Uma pessoa viva e ativa vai promovendo rupturas ao longo da sua vida. Rupturas com o velho, caminhando para o novo, como disse Cristo. Ou seja, a vida espiritual em constante movimento. Quem vive intuitivamente experimenta o novo constantemente dentro de si, porque o novo é o espírito. Não falo aqui dos modismos, das tendências, das depravações, não. Quando falo do novo, falo da conexão com planos mais elevados que o ser humano experimenta dentro de si quando o espírito está vivo e ativo. Assim ele experimenta o movimento, e o movimento é sempre novo e renova tudo a cada instante, exigindo do ser humano que ele siga sempre adiante sem se prender às coisas e sem se prender às pessoas. Mas quem não desperta e não experimenta esse movimento interior se prende às coisas e às pessoas, passa no mesmo grupo ao longo da vida toda. É claro que podemos passar no mesmo grupo
ao longo da vida toda, ou praticamente a vida toda. De pessoas despertas, se despertamos também, não há problema algum em fazer parte de algum grupo. O problema é se prender a um grupo, é estagnar e cristalizar dentro de um grupo, sem experimentar-se a si mesmo, sem desenvolver-se espiritualmente, sem ouvir a sua intuição. O problema é quando um determinado grupo sufoca a vida interior do ser humano, mata a sua individualidade. Nisso está o problema, nisso está o mal. E muitas pessoas são sufocadas pelo coletivo ou pelos diferentes coletivos porque realmente não buscam se desenvolver. A maior parte das pessoas cristaliza muito cedo. A maior parte cristaliza muito cedo. E essas pessoas cristalizadas criticam aqueles que não são cristalizados e que buscam o seu próprio caminho no dia a dia, um passo de cada vez, experimentando o novo, como disse Cristo, não colocando o vinho novo em jarros velhos, porque não podemos colocar o vinho novo em jarros velhos. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu, gente!